Bem-vindo, amado. Meu nome é Anmutoni. Eu estava jejuando por 3 dias, e caí em sono profundo, e então comecei a receber algumas visões. Eu vi 2 anjos em vestes brancas luminosas. Um deles estava do lado esquerdo, e outro do lado direito. Um deles segurou minha mão, e então eu acordei. Um dos anjos disse: Não irei com ela até que ela volte. Então ele estará esperando que eu volte. O anjo que estava comigo estava segurando minha mão, e agora estamos indo para o inferno. O anjo me disse: Quero mostrar a você uma profetisa no inferno que você conheceu quando ela estava viva. Esta profetisa era de Deus, e ela era boa em profetizar e fazer muitas outras coisas para Deus. Eu estava com tanto medo que nem questionava o anjo do Senhor porque aquela mulher estava ali. Agora o anjo do Senhor que estava comigo falou àquela profetisa no inferno: Diga a ela por que você está no inferno. A mulher respondeu: Estou no inferno porque fui hipócrita. Eu estava guardando amargura e rancor em meu coração contra muitas pessoas em meu coração. Então o anjo do Senhor me trouxe para ver outro pastor que eu conhecia neste mundo. Quando ele estava no mundo, ele estava fazendo o trabalho que Deus estava lhe dando, mas ele não conseguiu entrar no reino de Deus ou no céu porque estava no inferno. Perguntei ao anjo do Senhor: por que ele está aqui? E quando ele estava no mundo, ele estava servindo a Deus e fazendo uma grande obra de Deus. Ele era um homem que era conhecido por como ele estava comprometido com o Senhor. Eu perguntei àquele anjo: por que ele está aí? O anjo disse: Aquele pastor estava servindo ao Senhor, e ele estava fazendo a obra de Deus, mas aquele pastor estava roubando os dízimos de Deus. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus. Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então o anjo do Senhor me disse: Agora venha, vou lhe mostrar uma cantora que é muito popular em seu país, o Ken. Fiquei muito chocada quando vi aquela cantora no inferno. Aquela cantora era muito talentosa. Suas canções de adoração tocaram muitas pessoas, mas aquela cantora não entrou no céu. Ela estava no inferno e estava sendo atormentada. Quando a vi que ela tinha coisas cosméticas como maquiagens, enfeites, brincos, pulseiras e todas as coisas que as mulheres costumavam usar. Como musicista, ela era muito popular. Ela era muito famosa, e seu nome é Angela Chibalonza. A popular compositora e cantora gospel congolesa Angela Chibalonza era famosa por sua voz dinâmica. Simplesmente conhecido como Chibalonza, o artista é um nome familiar no Quênia, Uganda, Tanzânia, Congo, Zâmbia, Moçambique, África do Sul e Zimbábue. Parte de seu apelo generalizado era a sua capacidade de cantar em vários idiomas, incluindo Kiswahili, Lingala, Ruganda e francês. Ela morreu em um acidente de carro em 2007, fiquei muito chocado ao vê-la, e tive medo de perguntar ao anjo do Senhor. Então o anjo do Senhor perguntou a Angela Chibalonza: Você poderia dizer a Anmutoni por que você está aqui? Angela respondeu: se eu soubesse quando estava morrendo e tivesse removido esses acessórios, todas aquelas unhas artificiais e maquiagens, eu não estaria aqui, mas agora estou aqui por causa dessas maquiagens. Essas coisas que as mulheres costumavam usar eram sinais e símbolos do diabo. Angela disse: se eu soubesse a verdade, não teria branqueado a pele e mudado a cor da minha pele para parecer uma senhora branca. Eu não teria acrescentado enfeites, brincos e esse tipo de maquiagem que vemos muitas mulheres usarem. Agora Angela estava implorando ao anjo do Senhor para lhe dar tempo para que ela pudesse voltar a este mundo para se arrepender, mas o anjo do Senhor respondeu: O tempo já acabou. Angela Chibalonza já ardia no fogo, e eu sentia a intensidade daquele fogo. O fogo era tão quente que mudou seu rosto, e seu rosto ficou preto. O anjo do Senhor então me disse: Vamos visitar o céu. Eu quero te mostrar outra coisa. Quando fomos lá, vi 3 grupos de crianças no céu. O primeiro grupo foram as crianças que estão sendo abortadas neste mundo. O anjo do Senhor também me mostrou as camisinhas que continham crianças dentro delas. O anjo do Senhor me fez uma pergunta: Você poderia me dizer a diferença entre aquelas camisinhas e aquelas crianças abortadas?
Eu disse: há uma grande diferença entre as crianças abortadas e as camisinhas. O anjo do Senhor disse: Você está errada. Não há diferença entre aquelas crianças abortadas e aquelas camisinhas que você vê com os espermatozoides. Os espermatozoides dessas camisinhas e daquelas crianças abortadas são todos iguais. O anjo do Senhor disse: Quando suas mães morrerem, tanto essas crianças que são abortadas, quanto aquelas que são armazenadas nos preservativos acompanharão suas mães ao julgamento, e acusarão suas mães. Mas se suas mães se arrependerem e forem salvas, eles se reunirão novamente. Mas entre aquelas crianças, o anjo do Senhor me mostrou uma criança. O anjo disse: Você vê esta criança entre aquelas crianças. Sua mãe ainda está viva quando eu tirei você da terra. Ela abortou aquela criança na terra, e aquela criança morreu. Agora aquela criança está aqui neste lugar. A mãe não se arrependeu de ter cometido aquele aborto. O anjo disse: Se aquela mulher não se arrependesse, na hora do julgamento, ela encontraria seu filho no céu, e ela seria julgada e colocada no inferno, porque ela nunca se arrependeu, mesmo sendo cristã. E o anjo do Senhor me levou ao segundo grupo. Foram-me mostradas outras crianças cujos pais as conceberam em pecado. O anjo disse: Deus não reconhece essas crianças porque nasceram em pecado. Oséias 2:4. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Foi-me dito que no dia do juízo aquelas crianças nascidas em pecado estarão acusando seus pais. E então fui levada para outro grupo, e as crianças de lá são muito limpas, e tinham roupas brancas. Disseram-me que aquelas crianças eram muito puras de coração. Eles estão esperando o tempo do julgamento, mas já entraram no reino de Deus. Elas estão no céu. O segundo grupo de crianças concebidas em pecado está no inferno. O anjo disse: Porque o tempo é curto e o tempo acabou. Eu gostaria de dizer a você que Deus não reconhece quão grande você é. Deus não olha para quanto dinheiro você tem neste mundo. Todas essas coisas não são nada diante do Senhor. Lucas 16:15. E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. O anjo me fez uma pergunta. Você gostaria de conhecer um ministro ou um político que acabou no inferno? Sim. Você se lembra de um ministro no Quênia que morreu em um acidente de avião? Então me lembrei de um ministro que morreu em um acidente de avião. O anjo disse: Aquele ministro não conseguiu entrar no céu. Ele já está no inferno. O anjo disse: Seu dinheiro e sua grandeza não o fizeram entrar no céu. E o anjo do Senhor disse: Não se assuste e não tema por causa de quão grandes são os homens, e quão ricos eles podem ser. O anjo do Senhor continuou a dizer: Agora também há outra pessoa que está no inferno. Ele era um papa, que fazia as pessoas adorarem ídolos. Não me foi mostrado qual papa. O anjo do Senhor disse com muita raiva: Este papa estava levando muitas pessoas a adorar ídolos e estátuas, e levando muitas pessoas ao inferno. O papa não conseguiu entrar no céu, e o papa agora está no inferno. O anjo disse: Mesmo aqueles católicos, ouçam-me. Aqueles que agora seguem as doutrinas do papa, e adoram ídolos, estátuas e imagens na igreja, se não se arrependerem, também vão para o inferno. O anjo do Senhor disse: Agora vou levá-lo para outro lado no céu. O anjo do Senhor me perguntou: Existe alguém de quem você se lembra que gostaria de encontrar no céu? Eu disse: Não sei se esse entrou no céu. Mas eu fui com o anjo do Senhor, e parei no portão do céu. Naquele portão, vi dois anjos. Um anjo estava do lado direito e outro anjo estava do lado esquerdo. O que estava do lado esquerdo tinha 4 asas. O anjo com quem eu caminhava me entregou ao anjo que estava à esquerda, e ao lado direito para segurar minha mão. Quando estávamos indo para aquele portão, encontrei os grandes portões do céu. Os portões eram feitos de ouro brilhante, e as paredes presas aos portões também eram de ouro. O anjo do Senhor que estava comigo entrou por aquela porta e trouxe um santo no céu, que venceu e entrou no céu. O anjo disse: Existem pessoas que estão no céu, e há pessoas que também estão no inferno. A mulher que foi trazida pelo anjo como testemunha, que havia vencido. Ela estava cheia de alegria, cheia da presença de Deus, cheia de alegria, cheia de felicidade. Essa mulher falou comigo e me disse que ela a venceu, e está no céu.
e tem frutos, frutos da vida que ela está aproveitando. E ela me disse que até você se esforça para entrar no reino dos céus. Aquela mulher voltou para onde ela estava no céu. Eu não tinha permissão para entrar no céu, mas estava parada nos portões. Enquanto falava com aquela mulher, pude ver o céu e que estava preparado. Eu vi que no céu, há assentos que estão sendo arranjados no céu. Existem assentos com fitas brancas ou roupas brancas. Aquela mulher respondeu e me disse que aqueles assentos são para aqueles que estão sendo esperados no céu, para entrar no céu, que estão sendo preparados pelo Senhor Jesus Cristo. Fiz a pergunta ao anjo: por que você não me permite entrar no céu? O anjo respondeu: quando você permanece em santidade, quando você vive em santidade, você pode entrar aqui, mas ainda não chegou a sua hora de entrar. Então você não pode entrar no reino de Deus ou entrar em paraíso. E então o anjo segurou a minha mão novamente, e nós partimos. O anjo do Senhor me disse: quando você viver uma vida santa agora, eu voltarei e lhe mostrarei outra parte do céu. O anjo do Senhor disse: você vê aquela grande mesa com diferentes tipos de frutas. O anjo do Senhor disse: eu gostaria de ir com você e jantar naquela mesa. E comeremos algumas frutas. Quando me sentei com o anjo naquela mesa, a mesa estava cheia de frutas diferentes. Só consegui reconhecer a toranja. E o anjo do Senhor me convidou a comer 3 tipos de frutas. Quando comi o primeiro tipo de fruta, o anjo do Senhor perguntou: você gostaria de saber que tipo de fruta você comeu? Eu respondi: sim, eu gostaria de saber. O anjo disse: o primeiro fruto que você comeu é o fruto do amor. Então comi o segundo fruto e o anjo disse: é o fruto da paciência. E então eu comi outra fruta e o anjo disse: essa fruta é uma fruta de tirar a hipocrisia. Quando você come aquela fruta, se você tem hipocrisia em você, se você não tem pureza em você, você remove aquela hipocrisia em você, de forma que aquela fruta era para tirar a hipocrisia. Quando voltei, vi o segundo anjo que ficou para trás para cuidar do meu corpo. A obra daquele anjo que me levou na viagem era levar pessoas para mostrar-lhes o céu e o inferno, para que testemunhassem através de seus testemunhos. O anjo me disse: agora, você se tornou uma testemunha. E agora você pode ir e dizer às pessoas na terra que existe o céu e existe o inferno.